Olá, pessoal, professor Ângelo Primo, para resolver mais uma questão de lógica, né? Banca Sebrasp. Você sabe que resolução de questão é o seu treino antes da competição e questões do Sebrasp, antigo CESP, né? Modelo CESP, precisa treinamento, precisa ter ideia, porque eles são muito criativos, né? Então, chega um certo momento que, opa, o que ele fez mesmo? É essa ideia, tá certo? E com esse tipo de questão aqui, né, que as outras organizadoras basicamente dão, né? Aqui ele faz você garimpar a questão. Vamos dar uma olhada aqui na nossa questão? Dá uma olhadinha aí no caso. Ele diz assim: Roberta, Rejane e Renata são servidoras de um mesmo órgão público do Poder Executivo Federal. Em um treinamento, ao lidar com certa situação, observou-se que cada uma delas tomou uma das seguintes atitudes. A 1. Deixou de utilizar avanços técnicos e científicos que estavam ao seu alcance. A 2. Alterou texto e documento oficial que deveria apenas ser encaminhado para providências. A 3. Buscou evitar situações procrastinatórias. Ok? Vou subir. Muito bem. Cada uma dessas atitudes, que pode ou não estar de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, foi tomada por exatamente uma das servidoras. Ou seja, cada uma tomou apenas uma dessas atitudes. E lembrando que está de acordo ou não, né? Como que eu vou saber isso daí, professor? Ele fez assim, ó, ele te deu essa tabela. Essas informações estão contempladas na tabela a seguir, em que cada célula corresponde ao cruzamento de uma linha com uma coluna, foi preenchida com V de verdadeiro, no caso da servidora listada, na linha ter tomado a atitude representada na coluna, ou com F de falso, caso contrário, tá certo? Então ele representou na tabela a atitude de cada uma delas. Se for verdade, é porque ela assumiu aquela atitude, teve, né, aquela atitude. Se for falso, é porque ela não teve aquela atitude, tá certo? Muito bem. Com base nessas informações, julgue o seguinte item, o item seguinte. A atitude adotada por Roberta ao lidar com o documento oficial fere o CEP, né, que é aquele Código de Ética Profissional. Então, esse é um tipo de exercício, né, estilo Sebrasp, CESP, Sebrasp, que eu vou ter que preencher primeiro, né, essa tabela, chamada tabela de dupla entrada, e tirar as informações daí. Eles são muito criativos nessa parte, né? Tem várias formas de você extrair as informações, né? No caso da proposição simples, de ser verdadeiro ou falso. São coisas que você tem que se acostumar, tem que ver uma vez para entender o mecanismo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preencher essa tabela aí no caso, tá certo? E o que ele falou? Ele falou que cada uma teve, né, uma atitude, ou de acordo ou não, não importa, mas cada uma só pode ter assumido uma atitude e cada atitude é uma diferente da outra. Então, qual é o procedimento aqui no caso, né? Você já viu isso num exercício chamado de associação lógica, aonde só que lá na associação, só para fazer essa observação, a gente usava sim e não. E aqui ele usa verdadeiro e falso, né? Essa é a ideia. Então, veja, nesse caso aqui, eu vou preencher a nossa tabela. Você viu que na linha da Renata, né? Aqui no caso, da linha da Renata, já apareceu uma verdade. Significa que o restante da linha da Renata é falso. Ok? E a coluna do A3 já tem uma verdade. Então, o que acontece? O restante vai ser falso. Perfeito? Legal. Aí, né, eu vou continuar completando. Por exemplo, aqui na Roberta, na linha dela, tem dois falsos. Obrigatoriamente, o A2 é verdade, né? Essa coluna aqui, no caso, né, já tem uma verdade. O restante vai ser o quê? Falso. E eu tenho dois falsos, o que está faltando é uma verdade. Então, a Roberta, né, tomou a atitude A2, tá vendo? A Roberta A2. O que diz A2? Alterou o texto de documento oficial que deveria apenas ser encaminhado para providências. Essa foi a atitude da Roberta. A Rejane tomou a atitude A1. Legal. Deixou de utilizar avanços técnicos e científicos que estavam ao seu alcance.
E por último, a Renata tomou a atitude A3, tá certo? Que isso significa o quê? Buscou evitar situações procrastinatórias. Então, essas são as atitudes. A verdade, né? Onde tem verdade, foram as atitudes que cada uma tomou. Legal? Agora sim eu vou verificar o que ele afirmou aqui. Atitude tomada por Roberta. Então, veja bem, a Roberta ela fez o quê? Ela tomou a atitude A2. Alterou o texto do documento oficial que deveria apenas ser encaminhado para providências. Roberta, ao lidar com o documento oficial, que é isso que ela fez, fere o CEP. Vamos ver? Né? Ela alterou o texto de documento oficial, para ver se pode, né? Alterar texto do documento oficial. Realmente, ela fere o CEP, é verdade, né? Porque essa atitude não condiz, né, com o código de ética do profissional. Deu para entender o esquema? É muito interessante, né, essa forma aí, como eles fazem você ir atrás, né, do que é verdadeiro e falso, né, para depois você aplicar de forma lógica isso daí. Né? Então, o preenchimento de tabela dupla entrada, né, é uma situação que já foi usado, né, prova do INSS aí no cargo de analista. Então, são coisas que você tem que ficar atento, né? O diferencial, a forma como aparece no caso, tá certo? Logo, né, esse item aí vai ser julgado como certo. Realmente, né, a atitude de Roberto ao lidar com o documento oficial fere o CEP, tá certo? Então, são situações, né, que eu falo que o Sebrasp, né, antigo CESP, está usando o mesmo modelo, eles acabam adotando. Então, você fica atento, fala, eu preciso obter, né, determinar o valor da proposição simples. O que ele está dando? Né? Aí ele falou, considere que ela é falsa. Tá bom. Agora, e se não? Né? Se ele deu outros caminhos aí para você seguir? Né? Se ele deu outros caminhos para você seguir, significa então que eu tenho que ficar atento. Como é que eu chego nessas situações aí? Legal? Muito interessante, né, a forma deles trabalharem aí no caso. Por isso, né, então completando aqui no caso, que você estando já no canal, né, está assistindo esse vídeo, você está lá no canal. Se você já está inscrito, não se esqueça de ativar o sininho, né? Se você não está inscrito, se inscreva. Lembrando que a resolução de questões é a segunda fase. A primeira fase foi a teoria, no caso, né? A segunda fase aí começa com a resolução de questões de várias bancas. Então, nós estamos trabalhando aí com várias bancas, né? Para você perceber como funcionam, né, essas bancas aí. Tá, as nossas, né, redes sociais aí, no caso, entra lá, sugere, né, algum tipo de exercício, tudo mais, mas nós vamos rodar várias bancas aí para você ter ideia de como funciona. É interessante, né, para você chegar lá, no caso, com a ideia do que é para fazer, tá certo? É isso aí. Por enquanto, eu me despeço, o João Primo se despedindo, mas voltamos aí porque tem muita coisa para fazer, tá certo? Um abraço e até mais.